início a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Hoje falaremos sobre emoções. O que é emoção? Emoção é tudo aquilo que gera registros minímicos e, dependendo da sua intensidade, se torna memória de curto, de médio e de longo prazo. Quanto mais forte for a emoção ou a situação que gera a emoção, mais tempo durará em termos de memória. Exemplo, de repente você criança, 3, 4 anos, sai com seu pai a passear, a usufruir da natureza, a avistar os animais, as plantas, as flores, os rios, o pôr do sol, o amanhecer. Isso normalmente gera uma emoção prazerosa, muito forte, muito gostosa de ser sentida. Então aquele momento marca decididamente na tua vida e se torna memória de longo prazo. Dificilmente você vai esquecer, vai sempre lembrar. Você está lá com 65 anos e vai lembrar daqueles momentos que você esteve com o teu pai ou com a tua mãe, ou com os teus avós, 3, 4 anos, até antes disso. Então se torna memória de longo prazo. Emoção positiva. Então são registros que você jamais pega, mas você consegue remover, quando se trata de negativos, um processo de regressão e também afastar, no sentido de reprogramação mental com implantes, uma técnica de hipnologia clínica e fascinação. Por outro lado, quando a emoção é negativa, de repente um acidente, um assalto, não importa a idade, torna-se memória, normalmente, memória de longo prazo. Então, quanto maior a emoção, positiva ou negativa, se torna memória de longo prazo. Então, a emoção é todo registro semelhante à energia elétrica, que tem força, e muita força, que nos promove uma situação de saúde, se ela for prazerosa, e uma situação de doença, se ela for traumatizante. Então, as emoções, elas geram memórias de curto, médio e longo prazo. Quanto mais forte a emoção, reiterando, quanto mais forte a emoção de prazer, de alegria, de felicidade ou de dor, mais se torna memória de longo prazo. Quando a pessoa chega até mim com emoção de dor, com memórias de longo prazo, nós trabalhamos no sentido de removê-las com os implantes mentais e com as regressões. E regressão é algo que a própria pessoa é responsável por fazê-la. Nós apenas conduzimos em duas técnicas que nós aplicamos aqui. Então, a responsabilidade de fazer regressão é a própria pessoa, a pessoa que vai remover aquelas emoções traumatizantes, deixando em sua mente, deixando em seu ser, só as emoções positivas, emoções que promovem, que proporcionam saúde, e a pessoa remove as emoções, os traumas que nos fazem adoecer. Cabe a mim, como profissional, fazer implantes mentais, também afastando as emoções, os registros de rejeições, de vazios e de traumas. Então a emoção é aquilo que nos proporciona para a saúde ou para a doença, e é semelhante à energia elétrica. Lembrou-se de uma emoção negativa, o organismo ele gera naquele momento, naquele instante, a química negativa relacionada
com aquela emoção. Em virtude disso, que surgem os TAGs, transtorno de ansiedade generalizadas, transtorno de ansiedade generalizada, que leva a pessoa a ter o estresse, a frustração, a insônia, a tristeza e a depressão. Quando você passa a ter uma ansiedade alta, ansiedade é uma corrente elétrica, que quando você passa a ter uma ansiedade alta, normalmente você passa a ter o quê? Uma produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você passa a ter o estresse. Em virtude de você ter capacidade e deixar de exercer, deixar de executar aquilo que você sabe em função da ansiedade, gera a frustração. Ao se frustrar, você entristece. Você passa a entristecer, consequentemente ter insônia, depressão e assim sucessivamente. Então, você passa a adoecer. Então, as emoções, elas sendo retidas no organismo, as emoções negativas, elas nos fazem adoecermos. Então, é sempre importante removermos um processo de hipnologia clínica, fascinação e mesmerismo, ou um processo de autoconhecimento, removermos toda a emoção traumatizante. Volto a repetir, a reiterar: emoção é semelhante à energia elétrica. Você apertou o botão ali, se liga a luz vezes, instantaneamente. Emoção também é assim. Haja vista que a mente, ela trabalha com associação de fatos. O seu fato lá na infância, ao lembrar daquele fato, você traz a emoção que foi gerada naquele fato, naquele acontecimento. Consequentemente, você traz também a química para aquele momento. De repente até mais, de repente um pouquinho menos, mas você traz a química e as manifestações físicas, emocionais, até espirituais, em relação àqueles fatos, aquelas associações. Consequentemente, isso influencia na maneira de pensarmos. Haja vista que pensamento tem a ver com registros, sons internos e com a química do momento. Eu presencio isto constantemente, inclusive hoje, uma sessão aqui, onde a pessoa relatou-me que estava pensando melhor. Ontem à tarde, também teve uma pessoa que relatou isso. Qual a mudança em relação aos pensamentos? Essas duas pessoas que relataram isso, elas passaram a pensar melhor. Já vista que a ansiedade diminuiu muito, a química se equilibrou, consequentemente, os pensamentos se tornaram melhores. E aí, no processo desse, pânico, medos, tristezas, insônias vão desaparecer. E um fator muito importante, a pessoa passa a ter o seu sistema imunológico fortalecido e muito. Consequentemente, todos os seus órgãos passam a ter vigor, passam a ter um melhor funcionamento. Fígado, rins, bexiga, todo o seu organismo passa a trabalhar melhor em função do equilíbrio químico, emocional e espiritual. E aqui, nesse trabalho clínico, nós contribuímos muito com esse equilíbrio químico, emocional e espiritual das pessoas. Aquelas pessoas que nos procuram
elas são beneficiadas com o nosso trabalho. Com o nosso trabalho. Então é muito importante cuidarmos no sentido de limparmos toda a emoção negativa gerada desde o útero. É o que eu tinha a dizer a vocês com relação às emoções. Quero passar para vocês o meu endereço. Eu estou aqui em Birigui, na rua Maestro Antônio Passarelli, 1997, 16.200.004. Telefones 18 3641 3571 e 18 997 06 3737. Estamos à disposição da população, tanto para atendimentos como para palestras ou ministrarmos cursos. Quem se interessar, nos procure. Os telefones foram esses que eu citei agora. Outro detalhe importante, para concluir: inscrevam-se no nosso canal no YouTube, dê um joinha e compartilhe. É muito importante para mim, mas é importante para vocês também. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, que sejam muito felizes. Muito obrigado.